Neste momento, soubemos que negociadores do Hamas estão a caminho do Cairo, Egito. Parte das conversas lá será para tentar resolver tecnicamente como os reféns restantes poderiam ser libertados. Líderes do Hamas, alguns deles recusando a ideia de entregar suas armas, também rejeitando a ideia de participar do futuro governo do Hamas. Quero dizer, esses grupos que operam nos Estados Unidos estão matando cidadãos americanos. E por isso eles são uma ameaça nacional. O presidente Trump está pedindo a Israel que pare os ataques a Gaza depois que o Hamas demonstrou sinais de aceitar pelo menos partes da proposta de paz do presidente. Enquanto isso, o exército do EUA anuncia mais ataques a barcos de tráfico de drogas. O correspondente nacional sênior Rich Edson se junta a mim ao vivo do gramado norte da Casa Branca. Olá, Rich. Oi, boa noite. Boa tarde, Mike. E o presidente continua pressionando o Hamas para que cumpra e libere os reféns. Ele acabou de postar, abre aspas, agradeço que Israel tenha parado temporariamente os bombardeios para dar uma chance ao plano de reféns e de paz ser concluído. O Hamas deve agir rapidamente, caso contrário, tudo estará perdido. Não vou tolerar atrasos que muitos acham que vão acontecer, nem qualquer resultado em que Gaza volte a representar uma ameaça. Vamos resolver isso rápido. Todos serão tratados de forma justa. O presidente advertiu o Hamas de que precisa aceitar seu plano de paz até amanhã à noite ou então apoiará Israel a fazer o que for necessário. Não está claro se Israel aceitaria quaisquer mudanças no plano da Casa Branca. Enquanto o Hamas diz estar disposto a libertar os reféns e transferir o governo de Gaza para outros palestinos, não mencionou nada sobre se desarmar. A influência deles está diminuindo, mas cada pessoa, até o último refém, infelizmente ainda lhes dá algum poder de barganha. Eles não têm respeito pela vida humana, mas eles usar reféns como seu próprio seguro de vida, e isso é repreensível. Agora, o governo também anunciou outro ataque a um navio na costa da Venezuela. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, disse, e cito, eu ordenei um ataque cinético letal a uma embarcação de narcotráfico afiliada a organizações terroristas designadas. Nossa inteligência, sem dúvida, confirmou que essa embarcação estava traficando entorpecentes, as pessoas a bordo eram narcoterroristas e eles operavam em uma rota de trânsito de narcotráfico já conhecida. Agora, alguns democratas questionaram a legalidade desses ataques. O secretário Hegseth disse que eles continuarão até que o narcotráfico pare. Devolvo para você, Mike. Rich Edson ao vivo no North Lawn. Rich, muito obrigado. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que seu país vai trabalhar com o presidente Trump para acabar com a guerra em Gaza. O correspondente internacional-chefe Steve Harrigan está ao vivo em Tel Aviv, Israel, com as últimas informações. Olá, Steve. Mike, as coisas estão avançando rapidamente. Neste momento, soubemos que negociadores do Hamas estão a caminho do Cairo, Egito. Parte das conversas lá será para tentar resolver tecnicamente como os reféns restantes poderiam ser libertados. Também há alguns sinais de que a liderança do Hamas está de acordo no que diz respeito a transferir o poder em Gaza para outros grupos palestinos. Ainda assim, há alguns grandes obstáculos pela frente. Líderes do Hamas, alguns deles recusando a ideia de entregar suas armas, também rejeitando a ideia de participar do futuro governo do Hamas. Aqui em Tel Aviv, quando você está nas ruas conversando com as pessoas sobre como elas se sentem em relação aos altos e baixos emocionais dos últimos 2 anos, desde que os reféns foram levados, há definitivamente um sentimento, uma sensação de esperança entre elas, até mesmo entre alguns familiares dos que estão sendo mantidos reféns. Esperança e também um sentimento de gratidão em relação ao presidente Trump por seus esforços. Aqui está um desses familiares. E ainda assim, devemos lembrar que do outro lado da cerca há uma organização terrorista que matou, massacrou, esquartejou, torturou e continua torturando após o sequestro. E precisamos garantir que nós, os países ocidentais, nossos aliados, os mediadores e, claro, Israel, precisamos garantir que esse acordo seja totalmente cumprido. No panorama geral, também estamos a poucos dias de 7 de outubro. Isso foi há 2 anos, a data em que operativos do Hamas entraram e massacraram quase 1.200 israelenses, levando 251 reféns. Desses reféns, 48 ainda permanecem. Pelo menos 20 deles parecem estar vivos. Seus familiares agora esperam que todos sejam libertados em breve. Mike, volto com você. Steve Harrigan ao vivo em Tel Aviv. Steve, muito obrigado.
Para falar mais sobre a resposta do Hamas ao plano de paz para Gaza do presidente Trump, vamos chamar o pesquisador sênior da Heritage Foundation, Brent Sadler. Bem-vindo, Brent. Muito obrigado. Há relatos de que Steve Witkoff e Jared Kushner estão indo para a região para negociações. Parece que as coisas são sérias. O Hamas diz que aceita algumas partes do plano de paz do presidente. Devemos ser cautelosos com o que o Hamas está dizendo? Sim, absolutamente sensato, considerando o passado como um prólogo do que esperar dessa organização terrorista, o Hamas, sem dúvida. E certamente, eu acho muito importante manter a pressão militar enquanto há uma pausa, ou pelo menos uma abertura dada pelos israelenses para permitir que as coisas se desenrolem. Acho que o prazo para domingo à noite precisa ser mantido com firmeza e pelo menos um movimento real e tangível como a libertação de reféns, precisa ser visto nas próximas horas para que isso seja levado além do valor de face. Muitas vezes é preciso pressão para obter um resultado. Claramente, o presidente está aplicando sua pressão. Vamos ver se isso vai funcionar. Com certeza. Certo, então, o governo Trump está realizando ataques contra embarcações. Ouvimos o Rich falar sobre isso, basicamente indo atrás do que eles dizem serem narcoterroristas. O secretário de Guerra, Pete Hegseth, tuitou: "Nossa inteligência, sem dúvida, confirmou que essa embarcação estava traficando entorpecentes. As pessoas a bordo eram narcoterroristas e eles estavam operando em uma rota de trânsito de narcotráfico conhecida. Esses ataques continuarão até que os ataques ao povo americano acabem." Este é um uso apropriado dos poderes presidenciais de guerra? Acho que sim, e acho que há fortes argumentos para isso. Quero dizer, esses grupos que operam nos Estados Unidos estão matando cidadãos americanos. Não apenas por meio de drogas, mas também por meio de toda uma série de outras atividades ilícitas. E por isso eles são uma ameaça nacional. Eles estão matando cidadãos americanos. O presidente, considerando o tamanho e a escala, em 2023, mais de 100 mil americanos morreram por causa do veneno que esses grupos estão comercializando, está tomando medidas firmes e rigorosas. Isso, sabe, exige uma nova abordagem para realmente tirar esses cartéis do negócio, persegui-los no Caribe, ao redor e saindo das águas da Venezuela, eu acho. É a abordagem correta. Águas internacionais, espaço internacional, mas não será o suficiente para tirá-los do mercado e livrar o mundo do flagelo desses grupos. Também teremos que ampliar o escopo. Os Estados Unidos celebram 250 anos da Marinha dos Estados Unidos. Disseram-nos que será uma grande celebração em Norfolk, Virgínia. Presidente Trump então não está indo. O que você acha disso? Bem, isso é... Como um homem da Marinha por 26 anos, é bom ver que estamos chegando ao 250º aniversário do meu orgulhoso serviço e seria ótimo ver uma demonstração muito orgulhosa do poder naval em um de nossos históricos estaleiros navais. Então tivemos o secretário de Guerra, Hegseth, trazer de volta os principais comandantes militares da América, tanto generais como almirantes de cantos distantes do globo. Sim. Ouvir dele e também ouvir do comandante em chefe, presidente Trump. O que você acha sobre a tentativa dele de mudar o foco para uma maior letalidade das tropas militares do EUA? Eu acho que a mensagem foi muito bem recebida pela maioria. Esses são oficiais e até mesmo alistados seniores. Esquecemos que o conselheiro sênior alistado de muitos desses generais e almirantes também estava presente. Então é um sinal para todos. Não foi apenas o corpo de oficiais que estava sendo abordado pelo secretário e pelo presidente. Essa mensagem de focar na missão principal e voltar aos princípios fundamentais do que isso significa, e isso é meritocracia e efetividade em combate, é o que é necessário para dissuadir nossos adversários, como a China, que na verdade não está sendo dissuadida no momento, se você observar o que eles estão fazendo no leste asiático e no Pacífico Sul. É uma mensagem que eu acho que foi recebida, é oportuna e acredito que foi reforçada com a presença do presidente na reunião. Também tivemos o secretário focando na aptidão física dos nossos homens e mulheres de uniforme. Temos um problema de peso nas Forças Armadas dos Estados Unidos? Bem, o país tem um problema de obesidade, sem dúvida, e certamente com a nutrição. Então, o Make America Healthy Again, eu acho que também precisa ecoar nas Forças Armadas. E claramente há um relaxamento dos padrões que temos visto, não só em relação ao peso, mas também em padrões aparentes. Claramente o peso e a capacidade de caber no uniforme e transmitir aquela imagem corporativa de letalidade, você realmente não transmite isso se estiver, 10 ou 15 quilos acima do peso. Você espera que almirantes e generais realmente intensifiquem o PT depois de serem chamados assim?
Aqueles que querem ficar, sim. Ok. Brent Sadler, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua análise hoje. É ótimo ter você aqui. Muito obrigado.